Hi! Bem-vindo à primeira aula do nosso curso de inglês Fluency Path, o seu caminho para a fluência. Estamos aqui hoje na aula 1 do módulo 1 do nosso curso e já vou adiantando, deixa o seu review aberto para você acompanhar a aula escrita na medida que você assiste a aula gravada, tá? Que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. O que a gente vai ver na primeira aula do nosso curso? A gente vai ver a gramática mais simples e básica de todo o inglês, que é o Simple Present. No português vai se traduzir literalmente para presente simples, ok? E para que serve esse negócio? O Simple Present ele vai servir basicamente para falarmos sobre rotinas, coisas que acontecem rotineiramente e também para fatos conhecidos. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês estarem contextualizando tudo que eu estou falando, utilizando alguns verbos que eu deixei disponíveis na aula de hoje, tá? Primeiramente, a gente vai dar alguns exemplos, né? A estrutura gramatical do Simple Present vai ser formado por um sujeito, um verbo e um complemento, se for necessário. Por exemplo, vamos utilizar o verbo speak. I speak Portuguese, certo? Sujeito, verbo, complemento. I speak Portuguese. You speak English. Sujeito, verbo, complemento. De novo, estão vendo que é bem simples, né? Study. I study English. You study Spanish. Ok? Vamos ver com alguns outros verbos então. Play. I play soccer. You play basketball. I play volleyball. Ok? Com o verbo like. I like coffee. You like juice. Ok? Beleza. Por enquanto tá tranquilo. Com os verbos eat e drink, que seriam comer e beber, né? Esses verbos são bem conhecidos. Podemos formar frases bem legais também, como por exemplo, I eat beef for lunch. Ok? You drink soda for dinner. Ok? Vocês podem perceber que eu usei a preposição for para estar me referindo ao no almoço, no jantar, tá? Essa é a palavra que a gente vai estar utilizando para se referir às refeições das quais você come cada coisa em inglês. For. Então, I eat rice and beans for lunch. I eat omelets for breakfast, por exemplo. Ok? You eat pancakes for breakfast. Vamos notar uma coisa interessante que eu deixei disponível aqui para vocês, tá? Temos o verbo have, que literalmente vai significar ter. Tá? O verbo have, no literal, tem o significado de ter. Mas a gente vai estar vendo que quando estamos falando sobre comer e beber, o verbo have também pode estar assumindo esse significado. Por mais que pareça estranho para nós, falantes de português, tá? Em inglês isso é muito normal. Então, ao invés de você falar I eat pancakes for breakfast, você pode estar falando I have pancakes for breakfast. You have juice for dinner. Certo? A mesma coisa que você falar you drink juice for dinner. Está completamente certo. Tá? Não tenha medo de falar dessa maneira. Beleza? A partir daí, vamos aprender a próxima parte, tá, do que a gente tem aqui, que é o que acontece quando nós temos dois verbos juntos em uma mesma frase. Tá? Basicamente, o que a gente tem uma regra bem batida é o seguinte: dois verbos juntos sempre temos to no meio. Por exemplo, I like to play soccer. Ok? I like to drink coffee. Tá? O que significa isso, Marcos? Isso significa que se você fala I like drink coffee ou I like play soccer sem o to, essa frase está incorreta gramaticalmente. Isso é algo que você não vê nem no inglês informal. Então, não é aconselhável falarmos dessa maneira. Vamos sempre lembrar que dois verbos juntos, to no meio, todas as vezes, né? E vocês podem ver que eu deixei uma explicação bem detalhada aí no review de por que isso acontece. É justamente pelo fato de que, em inglês, quando temos um verbo no infinitivo, diferente do português, que verbos no infinitivo, né, para quem não sabe, é a forma natural de um verbo, a sua forma sem estar conjugada, o verbo jogar, por exemplo, né, que em inglês vai ser to play, termina com AR. A partir do momento que você vai conjugar, vai ficar eu jogo, você joga, eles jogam e por aí vai, né? Em português, o infinitivo é denominado pelas finalizações AR, IR, ER, né? Jogar, comer, dormir, por exemplo, né? E a gente vai ver que em inglês não é assim, não temos finalizações. Nós temos o to sendo adicionado antes do verbo. Então nós temos o verbo to play, to speak, to drink, to eat, to have e por aí vai, com todos os verbos existentes. E a gente vai ver que numa frase onde nós temos dois verbos juntos, o primeiro sempre está conjugado com o sujeito e o segundo sempre está no infinitivo. Como, por exemplo, eu gosto, gostar está conjugado com eu, né? Eu gosto de jogar futebol. Jogar está no infinitivo, ele está sozinho. Então a gente vai lembrar que o infinitivo em inglês é com to. I like to play soccer. É por isso que você está adicionando um to entre os dois verbos. Isso é importante você saber.
Não necessariamente, tá? É interessante porque tudo fica mais fácil quando você entende todos os porenzinhos, né, de uma língua. Então fica muito mais fácil para você estar entendendo tudo que está acontecendo ali no momento em que você está falando. Então vamos sempre lembrar dessa regra, tá? Dois verbos juntos sempre tem to no meio, ok? Temos mais duas preposições aí bem legais pra gente, que vai ser and e with, tá? And significa e, with significa com. Então, por exemplo, I like to play basketball with my friends. Com meus amigos. I like to have dinner with my mother. Eu gosto de jantar com a minha mãe. Ok? I want. Não, want vocês ainda não aprenderam. I like to drink coffee and milk. Eu gosto de beber café com leite. Né? Café e leite. Em inglês a gente fala coffee and milk. Ok? O verbo play também é um verbo muito interessante, porque ele vai ter 3 significados em inglês, certo? A gente vê que a primeira tradução que você aprende sobre ele vai ser jogar. Mas é interessante a gente saber que ele tem 3 significados na verdade, que vai ser jogar, brincar e tocar. Por exemplo, já falei vários exemplos com jogar, né? I like to play basketball with my friends. I like to play the guitar, certo? Tocar a guitarra. E I want to play with my friends. Eu quero brincar com os meus amigos. Uma criança falaria isso, por exemplo. Certo? Então, por hoje é isso. Esse é o conteúdo da nossa aula. Espero que você estude, tá? E nos vemos na nossa aula presencial. See you!